Olá, começa agora o Entrevista da Hora e nossa convidada de hoje é a Suênia de Souza, que é coordenadora do Centro Sebrae de Sustentabilidade em Mato Grosso. O nosso assunto é eficiência energética, mas primeiro, Suênia, eu gostaria que você explicasse como é que é o trabalho do Sebrae em Mato Grosso na questão da sustentabilidade. Então, o Sebrae é a instituição que apoia os pequenos negócios no país, né? E em Mato Grosso, os pequenos negócios de Mato Grosso. E é interessante porque, se a gente pensar em pequenos negócios, eles são 98% da quantidade de empresas oficiais desse país. Então, é um vasto número de negócios de pequeno porte que o Sebrae atende. E no quesito sustentabilidade, nós temos no Centro-Oeste, em Cuiabá, o Centro de Referência Nacional em Sustentabilidade do Sistema Sebrae. Fica no Sebrae Mato Grosso, né? Então, nós temos um local onde são feitos vários conteúdos de sustentabilidade para os negócios, que hoje é a pauta, né, que está aí no cenário nacional, no cenário mundial. Não se entende mais empresas que não sejam sustentáveis. Aliás, esse é um quesito de sobrevivência hoje. E aqui em Cuiabá, né, no Mato Grosso, tem o centro de referência que está localizado em um prédio que ensina as boas práticas de sustentabilidade dentro dos negócios. A condição é pensar assim: como é que eu posso introduzir práticas sustentáveis no meu negócio e que isso possa ser de uma forma factível, que isso possa ser de uma forma que o empresário possa entender como fazer isso. O prédio que está situado, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que, aliás, né, é um resgate da cultura indígena brasileira, das boas práticas de eficiência energética, de conservação de energia, lá os empresários podem encontrar visualmente, saber como faz. E o Sebrae Mato Grosso está preparado para atender o empresário nos quesitos de como ter eficientização, né, de suas produções, dos seus negócios. No sentido de pensar assim: se nós temos hoje uma crise imensa no país de falta, de escassez de água, que gera um excesso de consumo de energia e também altos custos de energia, porque a nossa matriz energética está ligada à nossa matriz hídrica, como é que o empresário vai superar e até ter oportunidades nessa crise? Nós temos no Sebrae Mato Grosso programas, metodologias que podem ajudar o empresário. Como acessar isso? Primeiro é chegar no Sebrae Mato Grosso, é ser atendido, né? Fica em nossa aqui sede. No Centro Político Administrativo de Fica Mato aqui, Grosso, fica de no Cuiabá. Centro Político Administrativo, né? Na Avenida do CPA, e o empresário pode ir ao Sebrae Mato Grosso ou acessar através do site. Nós temos um site www.sustentabilidade.sebrae.com.br, que é o primeiro acesso que se pode fazer para que o empresário possa ter um contato, o primeiro contato com este tema. Como pode ser feito? Quais são as dicas, quais são as práticas que vai fazer com que o empresário possa enfrentar, né, todo esse cenário de escassez e de custos elevados que nós estamos passando? Para você ter uma ideia, na área industrial, hoje, atualmente, nós temos 40% a mais de custos relativos aos altos custos de energia, que é um insumo principal para muitas atividades econômicas. Então, como enfrentar isso, né? Fazer eficiência é o primeiro passo. Que tipo de residência, que tipo de prédio você está estabelecido? Ele tem eficiência energética? O consumo de energia é muito? Como é que você pode fazer? O prédio que nós estamos situados aqui na Avenida, no CPA, que é do Centro Sebrae de Sustentabilidade, além de ter essas práticas para mostrar, também tem conteúdos infográficos, que são panfletos, que falam, né, sobre como, dão dicas de como você pode
entrar em contato com essas práticas. O prédio também mostra como foi feito, como é que nós conseguimos ter uma certificação Procel nível A. Aquela certificação que a gente compra dos ar-condicionados, que diz que tem eficiência energética, os prédios também podem ter. Esses infográficos são esses informativos que a senhora trouxe para nós, né, antes de chegar no estúdio. Nesse caso aqui é comércio varejista. Comércio varejista. Que tipo de informações tem esse infográfico? Então, hoje, né, todos têm certeza que temos que lidar com a eficiência da água, a eficiência da energia, né, com uma estratégia de sobrevivência e de diminuir os custos dos produtos, dos serviços, dos processos. E esses panfletos, esses infográficos, eles trazem as dicas, as primeiras dicas de o que você pode fazer dentro dos negócios. Eles podem ser feitos downloads, né? Eles podem ser baixados diretos do site, livremente. A pessoa não precisa buscar lá no Sebrae. Gratuitamente, né? Quer mais informação? Lá no site tem cartilhas, né? Tem relatórios de sustentabilidade e todo esse material está segmentado por atividades econômicas. Hoje nós temos 27 atividades econômicas, e quando eu falo isso, eu estou falando de comércio varejistas, de meios de hospedagem, Aqui é um informativo sobre meios de hospedagem. O que significa isso? São os hotéis, são as pousadas, né, que são intensas em uso de energia. E como controlar um hóspede no chuveiro tomando banho? Com tecnologia, né? Nós temos hoje tecnologias que reduzem o desperdício da água. Nós temos hoje, por exemplo, descargas sanitárias que são feitas manualmente, né? E tem duplo acionamento para economizar energia. Nós temos torneiras, né, que estão dotadas de temporalidade que reduz o tempo dela, né, do escoamento da água. Tudo isso a favor. Hoje em dia, nós temos vários produtos que fazem com que a água seja diminuída, né, no seu uso, ou também sensores que fazem com que a energia possa ser diminuída. Mas vamos pensar na educação também, né? Vamos pensar no que a gente chama de educação ambiental, onde os empresários podem, sim, através de informações dentro dos seus estabelecimentos, educar, né, o consumidor, educar a comunidade, como usar, para que a gente possa saber e ter certeza que todos esses materiais na natureza são finitos. Nós temos ainda, né, nós ainda pensamos que a água, a energia, que as florestas, elas são infinitamente duradouras. Isso não é verdade. Depende da ação do homem, né? Depende do consumo que nós vamos fazer, depende do tipo de produção que nós também queremos implementar. Hoje, nós temos um cenário imenso, mundialmente, de escassez de recursos naturais. E muitos países, até o nosso, têm que enfrentar tudo isso, né, com inteligência, com tecnologia, com educação, com comportamento, fazendo com que a gente saiba que existem formas de consumir e de produzir, né? Também os governos induzirem através de políticas públicas um ambiente que facilite essas empresas a terem, né, a resposta e também possa ajudar a sociedade a enfrentar todo esse cenário de escassez de recursos naturais. Isso é a sobrevivência dos negócios. Se a gente for pensar o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, hoje Minas Gerais tem uma meta de reduzir 30% do seu consumo, né? Qual é o papel de cada um neste ambiente? O papel, por exemplo, de uma oficina mecânica, como tem esse aqui, esse informativo próprio para oficinas mecânicas. Então, aos empresários de oficina mecânica, nós temos um extenso trabalho aqui no Estado sobre isso, né? É onde tem mais resíduos. Vamos pensar no óleo que nós deixamos lá, né? Nós chegamos com o nosso carro, deixamos óleo, trocamos nossas peças.
e a logística reversa de tudo isso. Então, cabe às oficinas mecânicas o tratamento desses resíduos perigosos, né? De óleos, de peças, a logística reversa de trazer para a indústria, trazer para distribuições, isso já é lei hoje. A Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí para dizer às atividades empresariais o que nós devemos fazer. As oficinas mecânicas têm que fazer essa logística reversa das peças, tem que tratar os resíduos de óleo, tem que tratar todo o material coletado. Aos consumidores, né? Nós temos a obrigação de saber aonde nós estamos fazendo os nossos serviços, seja em oficinas mecânicas, seja em lavanderias, o que esses empresários estão fazendo. Então, tem responsabilidade e papel para todos dentro dessa pauta. Da eficiência energética, por exemplo, dentro de oficinas mecânicas, a primeira coisa que nós fazemos, por que nós não usamos essa luz natural que está aí disponível em Mato Grosso? Energia solar. É o que não nos falta o ano inteiro. Por que nós não usamos a energia natural? O que falta? Falta um investimento para trazer essas placas solares que nos trazem água quente, energia elétrica, enfim. O que está faltando? Porque elas são caras atualmente, poucas pessoas podem comprar. O que está faltando para as placas de energia solar chegarem a Mato Grosso? Veja só. Que é uma grande solução, eu imagino. Chegar até ao Brasil, né? Então, assim, a primeira recomendação que a gente faz, estão lá nos infográficos, nos panfletos, é que a gente use a luz natural. Antes de pensar nas placas fotovoltaicas, usar a luz natural, abrir as janelas mesmo, deixar a luz natural entrar e não precisar da energia. Porque a primeira situação que a gente tem que olhar é a não geração. Se eu não precisar de energia porque eu trago luz, eu preciso de menos placas solares. O raciocínio é sempre não necessitar, não gerar, não desperdiçar. Então, se eu abro as portas, isso. Agora, para que a gente possa, né, ter as placas solares chegando, a gente precisa de duas induções. Primeiro, de um maior consumo. O consumo faz com que, né, a gente tenha situações econômicas favoráveis, porque aí entra numa escala de uso. A escala de uso faz baixar. Além disso, a gente precisa de políticas públicas no país que faça com que essas placas possam vir, e aí é um assunto da economia nacional e da economia de Mato Grosso também, né? Então, a gente precisa de escala e de políticas públicas para poder tornar mais acessível tudo isso. O SEBRAE Mato Grosso vai implantar, a partir de julho, 2 unidades solares. Nós vamos ter 2 unidades demonstrativas para que os empresários possam ir lá e verificar como fazer, quanto custa, como pode controlar. Nós estamos fazendo isso para que os empresários possam ter acesso a informações. Então, a primeira coisa é: busque informações. O SEBRAE está aberto para isso. Tem metodologias, tem programas de incentivos chamados SEBRAE Tech. Isso tem custo para quem tem interesse em informação? Para você ter uma ideia, a maior dificuldade que o pequeno negócio tem é acessar os especialistas dessa área. O que é eficiência energética? Como fazer? Nós temos programas que aproximam especialistas dos pequenos negócios. E são programas que subsidiam até 80% dos custos das consultorias. Então, é acessível aos pequenos negócios, né? E, além disso, há também um acompanhamento da implantação dessas consultorias. Então, existe sim especialistas, existe sim programas e existe a grande necessidade no país nesse momento pela escassez, né? Pela escassez de água, que também gera escassez de energia e o alto custo, porque como a matriz é hídrica e nós temos que ligar as termoelétricas, a gente tem um custo a mais, né? Nos insumos principais dos negócios, que é água e energia. Muitos deles são intensivos nesse uso. E aí a gente tem problemas que podem ser resolvidos a partir de informações, tecnologia, especialistas. Então, é procurar. Esse é o momento de se movimentar em busca de informações. E aí nós temos um site onde você pode, inicialmente, acessar essas informações e buscar o SEBRAE para continuar esse relacionamento e poder, né, ter uma
uma formação dentro da sua empresa de baixar os custos em relação aos insumos, né? Suênia, para finalizar, eu gostaria sim que a senhora deixasse uma dica para o cidadão comum que não fique esperando a empresa implantar ações, mas que ele comece dentro de casa a ensinar seu filho e também no trabalho para que haja realmente essa eficiência energética promovida pelo Sebrae. Esse assunto sustentabilidade, a gente já conversou aqui, ele tem responsabilidade e papéis de todos, da sociedade, dos agentes públicos e das empresas. Para nós, sociedade, nós temos na nossa mão a questão da educação dos nossos filhos, de poder perpetuar, de poder pensar no amanhã, né? Que mundo nós queremos ter? Que tipo de sociedade de bem-estar nós queremos ter? Se hoje nós temos condições de viver muito, de ter acesso à tecnologia, que tipo de mundo de bem-estar nós vamos encontrar ou deixar para os nossos filhos? Então, cabe a nós, né, ter atitudes de cidadania e poder passar para os nossos filhos como usar os recursos naturais de forma que eles possam se perpetuar e possam, com equilíbrio, a palavra certa é equilíbrio, com equilíbrio ser consumidos, com equilíbrio possam ser produzidos e usados por bem-estar. Então, não poupe esforços para que possamos aprender com os nossos filhos, mas possamos manter o ensinamento do dia a dia. Simples atitudes, elas são extremamente favoráveis. Desligar lâmpadas, dizer para ele de onde veio aquilo, que custo tem, que impacto dá ao meio ambiente. Mato Grosso tem uma condição especial, que poderá dar um exemplo para o mundo inteiro. É aqui que nós temos, né, as nascentes do Rio Amazonas. É aqui que nós temos a nascente do Paraguai. Então, nós temos a bacia do Amazonas e a bacia do Paraguai, exatamente aqui em Mato Grosso. A primeira condição para que a gente tenha uma boa eficiência é conservar as nascentes hídricas. E Mato Grosso tem essa condição. E nós, mato-grossenses, os que nascemos aqui, os que adotamos essa região como nossa, podemos sim, podemos preservar essas nascentes, ensinar aos nossos filhos para que serve tudo isso. Ensinar aos nossos filhos que isso é continuidade da vida, continuidade da sobrevivência dos negócios, continuidade da humanidade com bem-estar. Cabe a nós, né? Cabe a nós fazer isso, ter essa consciência do que significa Mato Grosso para o Brasil, Mato Grosso para a humanidade. E nós podemos ter isso como um excelente caso, mostrando ao mundo inteiro o que nós podemos fazer, tanto na preservação dos corpos hídricos, dos rios que aqui nascem, como da eficiência do uso desses recursos naturais, água, né, energia, o sol que está aqui o tempo inteiro e que nós podemos usar, e dar um exemplo para o mundo inteiro em relação a isso. Então, cada um tem que fazer a sua parte, começando em casa, com as mães, com os pais, com os professores dentro das escolas, com os empresários e com os nossos gestores públicos, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar e dar um bom exemplo. Muito obrigada. Esta foi a Entrevista da Hora. Até a próxima.